Olá, pessoas. Resolvi criar também esse canal de comunicação para nós, que é gravar vídeo e poder postar na nossa comunidade de aprendizagem. E hoje eu escolhi compartilhar com vocês o que eu apresentei como trabalho nesse evento Desfazendo o Gênero, que ocorreu em Salvador, durante o período de 4 a 8 de setembro, e onde eu apresentei um trabalho que tem a intenção de compartilhar essa atividade acadêmica, Psicologia da Modernidade e a Contemporaneidade, e o que eu tenho conseguido levar como temáticas relevantes para a formação em psicologia. Como que eu chamei esse trabalho que eu apresentei? Eu chamei de Desformação em Psicologia, Sexualização, Generificação e Racialização do Sujeito da e na Psicologia. Então eu fui contando um pouco o percurso teórico e quais são as temáticas que eu vou elegendo para pensar na modernidade e na contemporaneidade. Acho que isso vai nos ajudar também a dar o tom crítico e reflexivo que eu quero que essa atividade coloque e imprima em vocês enquanto estudantes de psicologia. Então eu inicio minha escrita, minha apresentação do trabalho, falando de uma certa militância acadêmica, no sentido de que eu tenho entendido cada vez mais a sala de aula como um palco de colocar em questão as desigualdades, sejam elas quais forem. A desigualdade social, a desigualdade de classe, a desigualdade que se estabelece entre ser homem e ser mulher, a desigualdade que se estabelece na esfera da sexualidade, onde existe uma sexualidade regulada, negada e colocada no lugar menor. Por outro lado, existe uma sexualidade que é colocada como a única possibilidade da gente viver os nossos corpos, enfim. Então eu inicio o meu trabalho dizendo de que a educação é, para mim, a formação em psicologia é uma forma de colocar em questão qualquer tipo de opressão. E é desse lugar, então, que eu vou construindo o meu trabalho enquanto docente. Dentro dessa ideia, eu vou trabalhando, então, a necessidade, nessa militância acadêmica, que a gente problematize e desconstrua as lógicas hegemônicas que o sujeito da psicologia vem sendo pensado. E aí, quando eu falo as lógicas hegemônicas do sujeito da psicologia, é de o quanto a formação em psicologia ainda segue dialogando com que os autores que a gente está utilizando venham a chamar de o sujeito norma, né? Qual seja branco, heterossexual, classe média, cristão. E aí todas as teorias, e sempre quando a psicologia vai falar quem é o sujeito da psicologia, ela acaba referenciando essa única possibilidade existencial. Então, trazer, né, de que para pensar na modernidade, dentro do primeiro momento do eixo da modernidade, é necessário pensar que a modernidade foi um período histórico onde coloca-se como padrão esse sujeito, né? E as teorias e o fazer da psicologia elegem esse sujeito como sendo o único sujeito possível dentro de um escopo teórico e dentro do escopo de intervenção. Aí eu gostaria de trazer um autor que eu acho que é um autor que nos ajuda muito a problematizar essa ideia de um sujeito identitário, ou de um sujeito unificado, ou de um sujeito que é generalizável, ou como representante de o sujeito, o humano, esse autor aqui, o Stuart Hall. Né? O Stuart Hall, nesse livro, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, ele vai colocar em questão que esse sujeito da modernidade foi sendo pensado como um sujeito cartesiano, né? Um sujeito identitário, com uma identidade mestra, um sujeito unificado, um sujeito abstrato, coerente, enfim. E é contra essa abstração, é contra essa ideia de que o sujeito ele é universal e ele pode ser colocado como um padrão
que essa disciplina busca problematizar. Então não é por nada que quando os autores vão falar de que não somos apenas um sujeito abstrato, mas somos um sujeito construído por identidades sexuais, de gênero, de classe social e de raça, e de que esses componentes todos vão nos constituindo o sujeito e vão nos produzindo modos da gente se colocar e da gente se hierarquizar nas nossas relações, que essa disciplina busca então problematizar o quanto somos sexuados, generificados e racializados por inúmeros equipamentos e instituições e práticas sociais. E aí então, quais são os autores que inicialmente nos ajudam a problematizar principalmente sexualidade e gênero? Aí a gente vem então para o Foucault, né? O Foucault como um grande teórico que nos traz que a modernidade foi um período de domestificação dos corpos, de normatização dos corpos, um período cuja psicologia faz uma super aliança para dizer da verdade do sujeito, ou seja, qual é a verdade do ser homem, do ser mulher, da conjugalidade, da família, da sexualidade e assim por diante. Então, inicialmente, quando o Foucault nos ajuda a pensar que a sexualidade é um dispositivo, no sentido de que ela não foi apenas, ao longo da modernidade, reprimida, ela não foi apenas colocada num lugar de tabu, mas o quanto ela foi discursada, o quanto os equipamentos científicos, as ciências foram construindo todo um arsenal para dizer a verdade do sexo. E quando ela vai falar de uma verdade de um sexo, ou da verdade de como é que os sujeitos podem utilizar dos seus corpos, a verdade ficou circunscrita a uma lógica heterossexual de exercício da sexualidade. E o que o Foucault vem nos trazer? De que a regulação, então, do corpo e do prazer no campo da heterossexualidade foi necessária ou foi utilizada como um dispositivo de regulação de uma economia libidinal. Ou seja, de que a única sexualidade que deveria ser garantida como saudável, a heterossexualidade, no seu sentido reprodutor. De que a modernidade, enquanto um período de colocar o capitalismo como a única forma de regulação, não só da economia, mas também das nossas relações sociais, necessitava de que as pessoas entendessem a sexualidade como constituição de prole, né? De que o sujeito vale pelo número de filhos que ele produz, para o mercado nascente do capitalismo se regular e se constituir. Então eu já deixo aqui como uma sugestão que vocês aprofundem essa discussão, lendo a história da sexualidade no Foucault, principalmente o primeiro volume, que é esse, né? A Vontade de Saber, onde ele vai falando então que esse nascente capitalismo captura a sexualidade para o campo da conjugalidade e para o campo da família nuclear e burguesa, e o de quanto isso tem relação com o momento que a população se torna um problema para a gerência do Estado. Né? O conceito de biopolítica, de biopoder, enfim, né? Questões que vocês podem estar aprofundando nessa leitura. Quem mais, né, que a gente chama para pensar? A Judith Butler, que é uma filósofa estadunidense que vai nos mostrando então o quanto o gênero ele é performatizado o tempo inteiro pelas inúmeras práticas sociais, pela regulação da escola, da família, enfim, e de que ser homem e ser mulher é tentar agenciar do nosso corpo, né, esses atributos que são colocados ao que é ser homem e o que é ser mulher. Como uma grande interlocutora nessa discussão, a gente está utilizando, né, a Dagmar, quando ela vai discutir gênero, e a
Guacira, quando ela vai discutir a pedagogia da sexualidade, muito no que tange de pensar que a sexualidade, então, assim como o gênero, né, não é algo que a gente nasce com, mas é algo que a gente aprende nos espaços sociais que a gente vive e que nos constrói enquanto sujeito, enquanto homens e enquanto mulheres, e de que mais do que isso, de que tanto gênero quanto sexualidade não é algo pessoal, mas é algo político, é algo social, porque é algo que se estabelece num campo de negociação de como é que esse corpo e essa sexualidade podem transitar e se constituir. Não é por nada que a escola passa a ser uma super instituição reguladora desses corpos que a modernidade insiste em entender que são corpos que precisam ser identitários, ou seja, né, pertencer a uma única forma, a uma única possibilidade de constituição existencial. O que eu acho importante da gente pensar e que eu fui problematizando nesse trabalho que eu apresentei? Que a nossa categoria profissional, que a psicologia vem estabelecendo alguns compromissos, como, por exemplo, resoluções que o Conselho Federal de Psicologia traz, como a resolução de 1999, que traz as normas de atuação para a psicologia em relação às questões da orientação sexual, assim como em 2002 ela também postula norma em relação ao preconceito e à discriminação racial, e de o quanto essas normativas elas ficam no campo de legislar de que o psicólogo e a psicóloga não podem, né, fazer na sua intervenção, e de que, de uma certa forma, isso não está posto ainda na nossa formação. Então eu entendo que existe uma certa incongruência daquilo que a categoria profissional fala na sua intervenção, mas o que a gente tem conseguindo estabelecer como reflexão no campo da nossa formação. Tem uma questão que eu acho importante e que essa disciplina precisa responder ou precisa problematizar, que é a pergunta-chave, ou algumas perguntas-chave que eu fui elegendo para me inspirar nessa atividade acadêmica. Então, uma das perguntas que eu faço é: como a psicologia pode contribuir com a proposta de transformar o contexto heterossexista e racista em que vivemos? E o que a gente entende como heterossexismo? É sempre colocar um sistema ou referenciar-se num sistema ideológico que sempre estigmatiza ou sempre coloca num lugar menor ou num lugar patológico ou num lugar de desvio os comportamentos e práticas que de alguma forma não se coadunam com a lógica heterossexual. Então, tudo que rompe ou tudo que fragiliza a norma heterossexual é colocado num lugar menor, num lugar pejorativo, enfim. Então, chamar a psicologia para contribuir, para colocar em questão o racismo e o heterossexismo cotidiano. Uma outra questão chave para nós é qual é a implicação da psicologia com a produção de sujeitos vistos como anormais, desviantes, ou com a produção do campo de normalidade desenvolvida ao longo da modernidade. Então, como é que a psicologia pode colocar em questão isso que foi sendo construído como norma? Né? E como é que a gente pode, enquanto psicólogos e psicólogas, trabalhar não pela norma, mas trabalhar pela variabilidade, trabalhar por aquilo que coloca em questão, né, todo o sofrimento que a norma coloca para os sujeitos. Por isso a ideia, né, de produzir uma desformação na recorrente noção de que a heterossexualidade é superior e mais desejável que os demais exercícios da sexualidade e de que existe uma única forma da gente expressar ou colocar em cena os gêneros, né?
Mais adiante a gente vai estar falando da teoria queer, mais adiante da disciplina a gente vai estar trazendo isso, né? Mas o que a gente faz com aqueles sujeitos que colocam em questão a binariedade do sexo, né? Ou de que mostram que existem outras expressões para a gente falar de feminino e de masculino e que a gente encarna o nosso corpo, outras possibilidades, então, né? Existenciais. Quando a gente traz nessa disciplina de que a gente precisa colocar e problematizar esse alinhamento entre sexo, gênero e sexualidade, o que eu estou dizendo com isso? Né? De que não é por a gente nascer com sexo ou um equipamento sexual, como exemplo, né? Ao nascer com pênis, que invariavelmente o sujeito então vai se identificar com todos os atributos que são trazidos como do masculino e que invariavelmente o desejo sexual dele, as suas práticas sexuais vão se dirigir, né, a um corpo que tenha vagina. Né? Esse alinhamento é que precisa ser colocado em questão. Porque nós não somos sujeitos de um corpo essencializado e biologizado, somos sujeitos de um desejo. E o desejo é muito mais complexo que esse alinhamento que a modernidade foi reiterando e produzindo e que muitas vezes a psicologia, né, fez aliança. Aí eu não gostaria de deixar de falar também da questão da racialização do sujeito. Então, nossa atividade acadêmica, inspirados muito nesse livro Psicologia Social do Racismo e na Maria Aparecida Bento, também vai falar de quanto a modernidade foi construindo uma ideia de que a posição do sujeito branco vai trazer uma supremacia econômica, política e social e vai colocar o sujeito branco como um modelo universal da humanidade e que todos os grupos, então, raciais não brancos vão ser encarados como menos humanos, né? Como menos representantes do que está se entendendo como humano. E isso, né, no contexto brasileiro, fica muito evidente, enfim, fica muito forte, ainda mais que a gente segue tentando manter uma certa ideia de um mito de uma democracia racial. Ou seja, não, nós brasileiros não precisamos falar de racismo, somos um país multirracial, de miscigenação, existe uma cordialidade entre brancos e negros, e eu afirmo de que isso não é verdade. O racismo faz parte das nossas relações, precisamos falar sim sobre isso. E tem um livro muito bacana que se chama A Construção Social da Cor, e ele tem uma frase que eu vou ler para vocês, que eu acho uma frase bem interessante para nos inspirar nessa atividade acadêmica. Diz assim, o autor é José Barros, desse livro, diz assim: das imponentes palmeiras, às mais delicadas camélias, dos grandes impérios, dos pequenos objetos que adornam as residências, tudo tem uma história. Assim como as palavras, as ideias, as maneiras de ver e conceber o mundo. Assim ocorre com os modos de perceber as diferenças humanas, ou mesmo de construí-las, e não há como não reconhecer que a história das diferenças é de algum modo indissociável da história das desigualdades e das lutas pela liberdade e pela igualdade social. Então, eu gostaria de dizer de que essa atividade acadêmica vai falar da racialização do sujeito, né, de o quanto é muito diferente a gente pensar, por exemplo, no feminino e na interseccionalidade entre, por exemplo, ser mulher branca, ser mulher negra, ser mulher branca heterossexual, ser mulher negra homossexual e pobre. Então, assim, como que essas políticas de identidade vão se articulando no corpo, né? E que efeitos isso produz no sujeito, né? Tanto homem quanto mulher. Para finalizar, eu vou contar para vocês uma frase que eu utilizei como
trazendo um certo tom de efeitos dessa disciplina, né, nos alunos e alunas do curso de psicologia da Unicinos. E aí eu levei para a apresentação do meu trabalho uma frase feita por um aluno, né, de um outro momento, que diz assim: creio que esta disciplina nos ajuda a nos posicionar politicamente, e daí o caráter ativista dessa disciplina. Por sermos em maioria oriundos de classe média e brancos, nos tornamos míopes em relação à realidade e criamos expectativas demasiadamente tecnicistas em relação ao trabalho futuro. Esquecemos-nos que não apenas estamos no mundo, mas que o mundo está em nós e em nossas limitações. Então eu gostaria de finalizar esse vídeo com essa frase de um colega de vocês, enfim, né, de um outro momento dessa disciplina, que mostra o quanto essa atividade acadêmica também quer produzir em vocês uma ideia de que a psicologia é uma ação política, que a psicologia precisa colocar em questão que mundo a gente tece cotidianamente e de que forma essas ideias vão nos ajudando ou não nos ajudando a escutar a diversidade humana, a escutar a diversidade do sofrimento, a escutar o quanto gênero, sexualidade e raça precisam ser compromissos dessa psicologia que a contemporaneidade requer da gente. Então eu espero que esse vídeo nos aproxime um pouco e eu gostaria que vocês dessem um retorno se foi bacana, se não foi e se a gente utiliza mais esse recurso para a gente se sentir mais perto, tá? Então um abraço, pessoas, espero que vocês estejam curtindo as temáticas que eu tenho proposto para essa disciplina. E agradecer a colaboração do meu filho, João Pedro, que está fazendo a filmagem desse vídeo e que vai me ajudar a disponibilizar para vocês na nossa comunidade. Tá bem? Um abraço!